Poucas palavras recebem tanto respeito automático quanto a palavra progresso. Basta colocar ao lado de uma ideia e de repente questionar ela, parece quase um ato de ignorância. Afinal, quem seria contra o progresso? Quem defenderia permanecer parado enquanto a ciência avança, a tecnologia evolui e os limites humanos são superados? Mas existe uma pergunta curiosa, que raramente aparece nessa conversa. Progresso em direção a quê? Porque uma estrada não é boa simplesmente só porque tá indo pra frente. Tudo depende do destino. Será que é por isso que algumas das melhores obras de ficção científica não são histórias sobre tecnologia, e sim sobre seres humanos? Essas são sobre o que acontece quando finalmente adquirimos o poder de fazer aquilo que sempre desejamos fazer, inclusive com os outros. E Gundam Seed é uma dessas obras. À primeira vista, ele parece apenas mais uma guerra entre robôs gigantes, mas por baixo das explosões, das batalhas espaciais, dos discursos militares, tem uma pergunta bem desconfortável. O que acontece quando o valor de uma pessoa passa a ser definido pelas especificações dela? Porque no momento em que um ser humano se torna um projeto, alguém inevitavelmente vai começar a discutir quais projetos são melhores que outros. E a história já conhece muito bem esse caminho. Então, se você quer ouvir o que eu tenho a dizer, se acomoda aí. Você tá no universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam pro verdadeiro criador. Eu sou Talara, integrante mais inteligente da equipe, segundo eu mesmo, o que já é uma fonte bastante confiável. E hoje nós vamos conversar sobre Gundam Seed, uma história que começa discutindo genética, tecnologia e evolução humana e termina perguntando algo muito mais perigoso: quanto vale realmente uma vida? A leitura padrão de Gundam Seed é a mais confortável possível. Se a guerra é ruim e o preconceito é feio, por que não podemos todos nos entender? E essa leitura não tá errada. Ela é pior que errada. Fazer uma leitura assim é um jeito de assistir a obra sem olhar para ela. Porque Seed não é sobre preconceito como sentimento. Se reparar, é sobre uma civilização que calculou o valor de um ser humano e agiu com lógica impecável sobre a resposta. A palavra que a obra nunca pronuncia em voz alta é especificação. Então vamos ao mundo dela. De um lado, os naturais, humanos comuns, e do outro, os coordenadores, humanos projetados e otimizados antes de nascer. O conflito costuma ser explicado por medo e intolerância. Mas olha de novo, com frieza. Um coordenador é um ser humano que se tornou uma especificação, um conjunto de parâmetros selecionados, ok? E aqui está o mecanismo que a obra encena, embora não a nomeie. No instante em que uma pessoa vira uma especificação, pessoas se tornam comparáveis. E o que é comparável é ranqueável. O que é ranqueável é mais cedo ou mais tarde descartável. O coordenador superior descarta o natural obsoleto. O Blood Valentine, o lema de preservar um mundo azul e puro, não é uma doença como apresentada por algumas análises. É o sintoma. E o ódio não é a raiz desta guerra, mas o fruto dela. A raiz é uma ficha técnica. E se você quer ver essa raiz com rosto, olhe para Raul Creuset. Ele é o personagem mais aterrorizante de Seed, e não por crueldade gratuita. Raul é um clone, um ser literalmente fabricado, e fabricado com defeito, condenado a morrer cedo por uma falha de projeto que ele não escolheu. Ele descobriu antes de todo mundo que naquele mundo seu valor era uma especificação. E como a especificação dele dizia descartável, ele tirou a conclusão honesta que os outros não tiveram coragem de tirar. Se uma pessoa é apenas aquilo que foi construída para ser, então esse jogo inteiro merece acabar. Raul não é o vilão apesar da lógica de Seed. Digamos assim, ele é a lógica de Seed levada até o fim sem anestesia. O teólogo Oliver Donovan traçou uma distinção que corta isso ao meio. Gerar é trazer ao mundo um ser da mesma ordem que você, um igual, um que lhe é dado, não projetado por você. Agora, fabricar é produzir algo de uma ordem diferente e inferior, um artefato que existe pela sua vontade e debaixo dela. Um filho gerado é recebido, um filho fabricado é produzido. O fabricante está sempre acima do fabricado, e esse fabricado sempre é tratado como produto. Então, no momento em que o mundo de Seed escolheu fabricar seus filhos sob especificação, ele não mudou apenas a biologia, mudou a relação entre as pessoas. O humano fabricado é, por definição, inferior à vontade que o especificou. A igualdade foi perdida antes do primeiro tiro. E agora repara na verdadeira tragédia, a que a leitura confortável não enxerga. Os dois lados aceitaram a mesma premissa, só discordam do ranking. A Zapt diz que os projetos são o próximo passo da humanidade. A Aliança Terrestre diz que os projetados são a aberração a ser purgada. Eles discordam na única coisa que importa, que o valor de uma pessoa é a função daquilo que ela foi construída para ser. São a mesma heresia brigando pela tabela de classificação. E é exatamente por isso que Kira Yamato nunca consegue se encaixar nessa guerra. Ele é um coordenador pilotando os pros naturais, alguém que pela ficha técnica pertence aos dois lados e a nenhum.
Cada vez que ele aperta o gatilho, tá atirando contra o espelho. Os outros pilotos conseguem odiar porque já decidiram que o inimigo é uma categoria, não um rosto. Que ele não consegue porque ele continua enxergando do outro lado da mira uma pessoa. E a coisa mais incômoda do anime, o herói que hesita. E a hesitação dele naquele mundo é a única sanidade que sobrou. Talvez você esteja pensando que isso é só ficção científica, robô gigante, colônias espaciais, nada a ver com a sua vida. Mas olha de novo, meu amigo, minha amiga, a pergunta que move Cid já chegou aqui, sem nenhum robô. Já existe triagem pré-natal, já existe seleção, já se decide em silêncio quem nasce, quem não nasce, e já se fala em qualidade de vida como um limiar para a existência. A ficha técnica deixou de ser fantasia, virou folheto. E quase sempre vem embrulhada na palavra progresso. E não é preciso teologia para enxergar o estrago. Michael Sandel, um filósofo de Harvard, sem partir de fé nenhuma, chega por outro caminho, naturalmente, à mesma conclusão que Donovan. Ele argumenta que o mais grave na engenharia do humano não é a busca da perfeição em si, é o impulso de domínio, a vontade deliberada se impondo sobre aquilo que deveria ser apenas recebido, o desejo de controlar o mistério do nascimento em vez de acolher a vida como uma dádiva. E é Sandel, que não é cristão, quem escreve que esse excesso de maestria o aproxima de modo perturbador da eugenia. Calma, eu vou traduzir. O que se te leva ao extremo não é uma aberração distante da ficção científica, é a nossa direção atual, só que estamos sem freio. Miroslav Volf, que viu o próprio país se despedaçar segundo linhas étnicas nos Balcãs, deu nome a esse mecanismo, exclusão. E ele faz questão de distinguir. Diferença não é o problema. A própria criação em Gênesis é Deus separando e ligando, distinguindo e unindo. Exclusão é outra coisa. É a reconfiguração violenta, o ato de expulsar do mundo e de dentro de si tudo aquilo que não é nós. E Wolff diz algo bastante inconveniente para a leitura arrumadinha de Cid. Em conflitos reais, você não encontra a vítima sem culpa. Azapt comete atrocidades, a Aliança Terrestre comete atrocidades. Todos são, ao mesmo tempo, feridos e feridores. A história limpa de mocinhos e vilões é, ela própria, uma ferramenta de exclusão. Uma forma de já ter expulsado o outro antes de olhar para ele. Então a conta fecha de um jeito brutal. Se o valor é especificação, a guerra é racional e infinita. A única coisa capaz de pará-la não é mais um apelo ao vamos nos amar. É uma conta rival sobre o valor humano. E existe exatamente uma em oferta. A de que um ser humano não é um produto, mas um dom. Não fabricado sob medida, mas recebido como igual, portador, independente de qualquer capacidade, de uma imagem que não foi conquistada e não pode ser revogada. A imagem de Deus. É a única afirmação que torna o outro irranqueável. Você não consegue calcular o valor de alguém cujo valor é infinito por doação. E não é coincidência que o credo cristão mais antigo, ao definir quem é Cristo, use precisamente a palavra de Donovan, gerado, não criado. O filho não é um artefato da vontade do pai, é da mesma substância, igual e eterno. E esse Deus, gerado, não fabricado, fez aquilo que as tribos em guerra de Cid jamais conseguiram. Ele não se ergueu acima dos seus inimigos para purgar eles, ele tomou o excluído para dentro de si. Wolff chama isso de abraço. Abrir-se para fazer espaço em si para o outro, inclusive para o outro que o feriu. A cruz é esse abraço com os braços pregados abertos e quebra o ciclo da violência. Frequentemente custa a própria vida, como Jesus demonstrou. É por isso que as poucas imagens de paz que Cid consegue produzir vêm sempre de quem se recusa a ranquear. Lacus Clyne, que abriga o inimigo e canta contra a guerra, é inevitavelmente acusada pelos dois lados de traidora. E os dois pilotos, Kira e Yasurum, amigos de infância jogados em trincheiras opostas, a quem disseram que um era o superior e o outro a obsolência, num certo ponto simplesmente se recusam a atirar. Não porque concluíram que a guerra é ruim, mas porque por um instante, cada um viu no outro algo que a ficha técnica não conseguia contabilizar. A obra tateia em direção a isso. Ela não consegue nomear, mas a gente consegue. Então, a pergunta que Cid deixa não é se a engenharia genética é uma tecnologia boa ou má. Essa é a pergunta do folheto. E ela te mantém discutindo a tabela de classificação para sempre. A pergunta verdadeira é a que está embaixo. O seu valor é algo que você foi construído para ter ou algo que foi lhe dado? Já parou para pensar que essa pergunta não tenha sido sobre robôs, nem sobre você como um conceito? Pensa na última vez que você foi medido. A nota que decidiu se você prestava. O espelho que disse que o seu corpo estava
estava fora de especificação, a entrevista que te reduziu a um currículo, o diagnóstico que te tratou como um defeito a ser corrigido. Quem já passou por isso, por um segundo, teve a ficha técnica encostada na própria garganta. A suspeita de que talvez o seu valor seja mesmo só a soma das suas funções. Cid te mostra onde essa suspeita termina quando uma sociedade inteira acredita nela. Um mundo azul e puro, perfeitamente otimizado e perfeitamente em guerra. Há uma única saída, e ela foi aberta por um Deus que se recusou a ser fabricado e que se recusa a nos transformar em produto gerado, não criado. A diferença inteira entre uma guerra e um mundo cabe nessas 3 palavras. Fala galera, tudo bem? Estou invadindo rapidinho o vídeo da Talara para dar um aviso importante. A nossa campanha na vaquinha foi encerrada pela plataforma. Pelo que entendemos, existe um prazo para atingir a meta e, infelizmente, não conseguimos alcançá-la dentro desse período. Por isso, se você quiser continuar apoiando o canal, vou deixar disponível o Pix oficial que utilizamos para manter e melhorar a produção dos conteúdos. A chave vai aparecer aqui na tela e também estará na descrição dos próximos vídeos. Todo o valor arrecadado continuará tendo exatamente o mesmo destino: investir na produção de novos conteúdos para o universo Cristão Geek. Como vocês sabem, somos um canal pequeno e independente, então se o nosso trabalho tem sido importante para você e se isso não for te fazer falta, qualquer ajuda faz diferença e nos permite continuar produzindo cada vez mais. Também quero aproveitar este momento e agradecer de coração a todos que já contribuíram com o projeto. Muito obrigado Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Matheus, Raquel, Vinícius e William. Vocês foram peças fundamentais para que esse trabalho continuasse acontecendo até aqui. E é isso. Espero que este vídeo tenha te feito refletir um pouco e, acima de tudo, te aproximado do verdadeiro Criador. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima.